primeiros meses desse ano, o número de incidentes aumentou aqui na região metropolitana de João Pessoa, o que acende um alerta para todas as empresas ficarem de olho e conseguir evitar esse tipo de incidente. Acompanhe. Mês passado, também um supermercado no bairro de Oitizeiro também pegou fogo. No dia seguinte, ainda algumas chamas e faíscas foram verificadas. É o caso também da Alpargatas, em Santa Rita. Esse trabalho do fogo já está sendo feito há mais de 24 horas. As chamas são contidas, mas tem ainda esse trabalho de rescaldo, né? Pode, a partir de qualquer faísca, como tem material muito inflamável, esses estabelecimentos, né? No caso agora da Alpargatas, eles pegarem fogo novamente. Então, o ambiente é muito monitorado, esvaziado, inclusive esse material retirado para evitar novos focos de incêndio. E a gente agora conversa com o João Paulo, que é bombeiro civil, para explicar para a gente o que as empresas podem fazer para evitar esse tipo de acidente. Muito obrigada pela sua participação. A gente estava conversando um pouquinho aqui anteriormente, você disse que algumas tragédias não tem como serem previstas, né? Infelizmente, mas dá para a gente evitar muitos acidentes. O que é que essas empresas podem fazer? As empresas elas podem adotar medidas preventivas, assim como a CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, assim também como a Brigada de Emergência, que ela pode diariamente avaliar, né? E absorver o que tem de errado dentro das empresas e evitar pequenas e grandes tragédias. Tem um número mínimo de quantidade de pessoas, de trabalhadores naquele ambiente, a ponto de ser obrigado, então, ter a presença de um bombeiro civil ali? Isso. Então, a partir de 50 pessoas, é obrigatório ter a comissão interna, né, que é a CIPA, juntamente com a brigada de emergência ou um bombeiro civil no local, onde ele vai avaliar todos os riscos e também um técnico de segurança, né, onde ele vai avaliar todos os riscos e amenizar, diminuir a probabilidade de ter uma tragédia, né? Um incêndio ou até mesmo algo relacionado ao primeiro socorro. Muitas empresas têm um extintor de incêndio, mas muita gente nem sabe usar. Isso, é interessante ter um treinamento, então, com os funcionários. Exatamente. É interessante que todas as empresas elas possam adotar medidas de brigada, né, de emergência, onde são pessoas altamente treinadas para combate a incêndio, princípios de incêndio, onde o princípio de incêndio não sendo tratado, eles vão se alastrar e se tornar um grande incêndio. Então, existem equipamentos onde eles têm que ser treinados para que possam usar aquilo com perfeição e evitar uma tragédia. E que tipo de materiais são os mais inflamáveis? Então, um exemplo desse que aconteceu são líquidos inflamáveis, são borrachas, enfim, são vários que por pequeno descuido pode aumentar e pode dar uma grande tragédia. Você que é empresário, que é meu amigo que é empreendedor, essa matéria foi de extrema importância. Porque às vezes você tem um estabelecimento, você não está nem aí, primeiro, para a questão... Vocês estão vendo esse prejuízo aqui da Alpargatas? Ontem foi dada as férias coletivas. Férias coletivas para quem trabalha na Alpargatas. O prejuízo aqui estimulado é na ordem de 50 milhões de reais. Porque lá tem muito material. Porque, Bruno, tudo isso sim, tem maquinário lá dentro. Só de máquina é o mais caro. O maior prejuízo foi de máquina. 50 milhões de reais estimulado esse prejuízo aqui. A sorte que aqui é uma multinacional. E essa multinacional, ela tem o seguro. E esse seguro deve cobrir parte, mas não vai cobrir tudo, não. E como bem disse na matéria de Sabrina, esse é o segundo caso recente que nós estamos mostrando de acontecimentos. Começamos o ano em janeiro mostrando o caso do supermercado aqui em Oitizeiro. Menor preço, rede menor preço. Não, perdão, que preço? E agora Alpargatas, sem contar os pequenos incêndios que aconteceram. Tem muito estabelecimento comercial que não tem um extintor, que você chega, você vê a olho nu a rede elétrica de todo jeito, lá, fio por cima de birô, freezer de todo jeito, geladeira, o cabo de alta tensão passando no meio do supermercado. A gente vê isso. Tem supermercado que eu sei que eu chego e vejo isso. Então, assim, essa ação, ela precisa ser frequente, uma ação de prevenção, de você ter um cuidado no seu estabelecimento comercial para evitar que essa situação volte a acontecer. Minha gente, quando eu falo
que o Brasil está tudo errado. Essa é a prisão do homem que foi preso pela terceira vez, Cacau? Essa é a prisão do homem que foi preso pela terceira vez? Daqui a pouco eu vou trazer a informação do homem que foi preso pela terceira vez. Porque a Polícia Militar realizou